Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, essa live foi pensada para o Dia dos Namorados mesmo, uma live diferente, um pão diferente, trouxe uma ideia de preparo diferente para vocês aqui. Então, net pão especial do Dia dos Namorados, a data de hoje, e o nosso pão de hoje é um pão de cacau, chocolate e cranberries. Deixa eu colocar aqui então, deixa eu abrir meu quadrinho aqui. Ingredientes, eu vou colocar aqui. Eu colocarei na tela ao término da live, tá? Vamos lá, então. Vamos começar com essa parte aqui. Já vou explicando para vocês o passo a passo, tá? Todos vocês estão aí já com um caderninho na mão? Caderninho na mão para quê? Para a gente poder ir começando. Deixa eu só subir aqui, tá? Deixa eu subir, deixar a telinha branca. Aí eu vou colocando os passos, tá? Primeiro passo. E por que eu vou sempre repetindo os passos? Porque a gente sempre vai ter os novatos netpão aí participando junto conosco, né? Então, o primeiro passo será o quê? Mise en place. Se escreve dessa forma porque é uma expressão francesa, tá? Que significa organização dos ingredientes com antecedência. Mega importante, tá? Bora lá, então. Vamos, então, para o nosso primeiro vídeo, que é, deixa eu dar um enter aqui, a mise en place, que é a organização dos ingredientes com antecedência. Deixa eu voltar para a tela e fechar só isso daqui. Vou deixar só os ingredientes e vou falando para vocês o que são, tá? Farinha de trigo branca. Cacau, eu utilizei 100%, tá? Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Açúcar, eu utilizei açúcar refinado. Azeite de oliva. E não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Só tô mostrando os ingredientes. Fermento biológico seco. Sal. Usei leite integral. Gotas de chocolate meio amargo e as cerejas glaciadas. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, aqui, agora que a gente está falando sobre mise en place, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a escolha dos ingredientes, tá? E já vou falar sobre a escolha e as possibilidades de alteração, porque eu sei que tem muita gente que fala, Andressa, posso alterar isso, posso alterar aquilo? Depois eu vou passar os pesos de todos os ingredientes, mas eu gosto de um pão um pouco mais amargo. Eu gosto, porque eu não gosto do doce, do dulçor do chocolate intenso. Eu acho enjoativo. Então, eu opto pelo cacau 100%, pelo chocolate meio amargo. Mas se você que está me assistindo agora é um pouco mais formiguinha, você pode utilizar um cacau 50%, pode utilizar gotas de chocolate ao leite, que não tem problema. Você vai dar um dulçor um pouquinho maior para o seu pão e tá tudo bem. Pão, gente, é uma construção de algo muito particular. Então, pode sim ser substituído? Pode. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que ocasiona quando você faz essa substituição que eu acabei de comentar com vocês. Porque sim, se vocês forem trocar o cacau 100% pelo 50%, vai ter alteração em alguns sabores e aspecto também de lidar com a massa. Vamos lá. Vou passar mais uma vez o vídeo, não tem problema. Eu passo mais uma vez, deixa só eu tirar da tela aqui para vocês poderem ver os ingredientes. Essa aqui é a mise en place, ó, farinha de trigo, cacau 100%, o açúcar, que vai vir na sequência, azeite de oliva, fermento biológico seco, sal, que vem na sequência também, leite integral, gotas de chocolate meio amargo e as cerejas glaciadas. Beleza, este foi o primeiro passo. Então, vamos para o nosso segundo passo aqui. O segundo passo é iniciar a massa mesmo, tá? Esta massa será com um método direto, que é união dos ingredientes, e vou mostrando para vocês no passo a passo de quais são os ingredientes que a gente vai unindo. Deixa eu pegar aqui e deixar eu aumentar. Então, aqui, separei a farinha de trigo branca, vou misturar o cacau 100%, vou misturar o açúcar e vou misturar o fermento biológico seco. E vou misturar primeiro, antes de colocar o líquido aqui, eu vou misturar esses ingredientes secos, tá? Para que eles fiquem bem misturadinhos e bem homogeneizados antes de eu entrar com o leite, porque o leite vai entrar hidratando essa receita. E aqui, gente, o sal, vocês estão vendo que ele tá lá no cantinho ainda? Ele é seco também, mas eu não coloquei porque ele vai entrar só no final, tá? Primeiro misture todos os ingredientes secos, exceto o sal, e os líquidos, exceto a gordura. O azeite de oliva também tá quietinho aí, tá? Ele só vai entrar depois. Tô misturando para eu poder entender como que essa receita vai se comportar. Até repito para vocês que estão aqui comigo.
Quem foi chegando depois? Essa receita foi gravada nessa quarta-feira. Foi pensada, eu criei essa receita na quarta-feira com essas quantidades. Tá até uma parte aceleradinha aqui no vídeo para vocês poderem vendo como que a massa está se comportando, tá? Foi gravado na quarta. Eu pensei essa receita na quarta-feira mesmo, tá? Criei essa receita porque eu não queria uma receita mais do mesmo. Eu queria uma receita um pouco diferente daquilo que eu já conhecia, tá? Então ali, ó, coloquei o sal. Eu estou observando que ainda está um pouco seco essa receita, essa massa está um pouco seca ainda. Mas se eu colocar mais leite nesse momento que ela está seca, sem entender ainda como que essa receita vai se comportar, o que vai acontecer? Eu posso perder o ponto da massa. Então, observem que eu ainda estou insistindo, porque a farinha leva um tempo, tá? Leva um tempo de absorção. Todas as farinhas têm esse tempo de absorção. E aí eu vou colocar o azeite de oliva, que é o que eu planejei para essa receita, dentro de uma quantidade que seria razoável de hidratação, e vou explicar a hidratação para vocês depois, fiquem tranquilos, tá? Coloco o azeite de oliva e aí eu vou perceber se a massa está precisando de mais líquido ou não. Porque toda receita nova é um teste. E você pode perceber que eu mexi com a massa um pouquinho e percebi que precisava de mais. E eu estou pesando este leite a mais que eu vou colocar. Por quê? Para eu poder saber exatamente como que essa receita em si se comporta. Não coloquei tudo de uma vez, tá? Não coloquei e continuo misturando, tá? Para eu poder sentir como que essa massa vai se comportar. Misturei, percebi que ainda estava precisando de um pouco mais de líquido, eu coloquei um pouco mais de leite, tá? E vou continuar unindo. E assim, aquilo que eu falei para vocês sobre o tempo de absorção da farinha. Observem como essa massa se transforma. Eu vou colocar ela na bancada para vocês poderem ver, para ficar mais fácil de visualização. E lembrando, eu sempre utilizo potes de vidro em gravação para poder mostrar o que está dentro do pote, mas eu não uso pote de vidro no dia a dia, porque é perigoso você esbarrar, derrubar e perder o teu preparo, tá? Olhem a bancada, como a bancada está toda melada. Não, nesse momento, muitos de vocês poderiam errar pensando, preciso de mais farinha. Não, você precisa continuar mexendo, continuar sovando essa massa na bancada, porque a farinha tem um tempo de absorção, tá? E esse tempo de absorção, olha como a bancada ficou limpa depois. Se eu entro com mais farinha na hora que... Porque eu estou com um vídeo um pouco mais acelerado aqui, tá? Se eu entro com mais farinha nessa hora, o que vai acontecer? Vai acontecer que aquele leite que eu coloquei a mais no final, pesado, bonitinho, organizadinho, ele não vai ficar tudo fora. Aí eu vou lá e coloco mais farinha depois, ele vai enrijecer minha receita. A receita que eu tinha conseguido deixar maciazinha, ela vai enrijecer, tá? Sovei, boleei, não sovei até chegar no ponto de véu. Por quê? Porque eu vou deixar a massa descansando e eu vou deixar, durante esses processos de descanso, essa massa ficará desenvolvendo, deixa eu aumentar eu aqui. Aqui. Essa massa ficará desenvolvendo o glúten. Eu vou deixar ela descansando. Eu deixei 30 minutos essa massa descansando na bancada. Por que eu deixei essa massa descansando na bancada? 30 minutos após a sova. Porque a minha temperatura ambiente estava baixa. A minha casa estava fria, estava em torno de 18 graus, mais ou menos, na quarta-feira, dentro de casa. Eu liguei o ar-condicionado dentro da cozinha. Gosto de ar-condicionado ligado quando eu vou fazer preparos, assim, que o ambiente externo possa oscilar, tá? Então, eu deixei ligado. Então, eu sei que estava 18 graus dentro da minha cozinha ali. Deixa eu só abrir este daqui, para a gente poder escrever. Iniciar a massa. E o terceiro passo, deixá-la descansando por 30 minutos, coberta com saco plástico. Por que com saco plástico, gente? Para ela não secar. Principalmente no caso que eu liguei o ar-condicionado da cozinha. Com ar-condicionado, se eu não tiver com a massa coberta, ela vai secar e vai dar um ruim muito grande nessa massa, tá? Vai dar um ruim muito grande. Eu já tenho algumas perguntas, algumas dúvidas aqui. Deixa eu só aumentar para cá.
Eu tenho algumas dúvidas aqui que já eu vou respondendo para vocês, tá? Quem está chegando agora, eu recomendo que você faça o quê? Vai seguindo comigo aqui, para você poder estar ao vivo, e se surgir alguma dúvida daqui para frente, vocês podem perguntar, e depois que terminar a live, você volta e pega o comecinho do vídeo. Fechou? Aí assim, acho que fica mais fácil para vocês não perderem o andamento de agora e não perderem a possibilidade de fazerem as perguntas de vocês. Fechou? Vamos lá, então. Tenho perguntas para poder responder. Vamos ver. Se eu colocar na batedeira, posso colocar tudo, inclusive o sal e o azeite? Carmen, você vai colocar na mesma ordem que eu coloquei aqui e vai colocar o sal e o azeite também na mesma ordem. E depois que você já homogeneizou, vai misturar os secos, exceto o sal, mistura o leite e bate. Depois que aquele leite já deu uma absorvida daqueles ingredientes secos ali, aí você vai colocar o sal e aí você vai colocar o azeite. E aí você vai perceber se a massa está endurecida ou não. Porque toda massa, quando você está começando a dar esse primeiro passo, você está assim, uma massa, ela está enrijecida. Você manuseia a massa e você percebe que ela está uma massa pesada. Se você mantiver ela daquela forma, o seu pão vai virar uma pedra, tá bom? Então, pão pedra não vai dar bom. Fechou? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma olhada nas outras dúvidas aqui. Espera aí. Vamos ver. Posso usar farinha sem glúten? Para esse pão em específico, não. Deixa eu só aumentar eu aqui. Para esse pão em específico, farinha sem glúten, não, tá? Posso trocar o azeite por manteiga? É um teste que você vai fazer, Rubens, porque eu não fiz receita com manteiga, tá? Eu não testei ela com manteiga para te dizer como que ela vai se comportar, tá? Vocês podem observar que eu fiz um ajuste de leite no final ali, e aí se fosse com manteiga, de repente não precisaria? Não sei. É um teste que você pode fazer, tá? Cássia, não estou conseguindo entrar no Instagram. Depois você entra, eu passo bem certinho de novo, foco ali para vocês no endereço do Instagram e eu coloco para vocês no final, beleza? Consegue ver mais tarde que você perdeu, sim, tá? Consegue, Eulália. Como eu falo, né? Essa live vai ficar gravada e disponível por uma semana. Depois ela sai do ar. Mas, durante essa uma semana, vocês podem assistir à vontade. Então, aproveitem que está ao vivo e fiquem comigo, porque assim vocês podem sempre mandando as dúvidas de vocês. Fechou? Vamos lá, então. Deixa eu fechar. Não fechar não. Deixa eu aumentar esse para eu poder escrever qual vai ser o nosso próximo passo, tá? O quarto passo é puxar a massa. Vou colocar essa expressão aqui. Puxar a massa para auxiliar o desenvolvimento final do glúten, tá? Vocês vão entender o que significa isso. Deixa eu só fechar este e entrar neste. Passaram os 30 minutos do primeiro descanso. Eu vou lá, pego essa massa, viro a partezinha bonita dela para baixo e baixo a fermentação. E tá vendo que eu tô puxando a massa? Aqui, na verdade, na edição, acabou ficando acelerado, mas não era para ter ficado. Quando eu estou puxando, eu vou passar de novo esse pedaço aqui para ver se vocês conseguem pegar. Eu não consigo deixar ele mais lento. Eu estou puxando a massa para poder bolear, tá? Aqui, de fora para dentro. Baixa a fermentação. Deixa eu voltar e pausando aqui na tela para vocês poderem pegar. Peraí. Aqui, ó. Baixa a fermentação, tá? Baixei a fermentação. Vocês vão bolear de fora para dentro, sempre puxando a massa. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí, ó. Estou puxando a massa de fora para dentro e pressionando mesmo. Para quê, gente? Para que eu consiga desenvolver este glúten. E aí eu vou bolear a massa também puxando, tensionando bem essa massa. E este tensionamento auxilia no processo de desenvolvimento do glúten que está presente nessa massa, tá? Porque nem todas as massas você precisa sovar até chegar no ponto de véu, principalmente você que está trabalhando com a massa manual. A massa manual, de repente você fala, tem um problema no pulso, tem um problema no ombro, um problema no cotovelo, não tenho força para poder sovar com as mãos. Você consegue desenvolver
essa massa somente no descanso. Então, no descanso, você faça esse processo de puxar a massa e voltar. Vai ter mais um vídeo para frente que não está acelerado esse trecho, aí vocês vão conseguir ver com mais claridade de ideias aí, tá? Deixa eu só ver o que eu tenho de dúvidas aqui ainda, que eu vou respondendo, tá? Posso fazer autólise nessa massa? Por que eu não fiz autólise nessa massa? Porque autólise, eu gosto muito de trabalhar com autólise, e quem está aqui escutando essa expressão pela primeira vez, a autólise é o descanso antecipado da farinha com o líquido da sua receita. Só que como essa receita leva cacau e leva açúcar, eles são ingredientes secos. E quando sua massa já está previamente, passou por um processo de autólise prévio, para você inserir este cacau na massa e ficar de uma forma bem homogênea, ele é bem difícil mesmo, tá? Então, como essa massa tem açúcar, tem cacau, tem farinha, o leite da receita também não seria o suficiente para hidratar todos esses ingredientes, porque a gente tem o azeite nessa receita também. E o azeite não entra na autólise. Por isso que eu não optei por ela, tá? Mas haverão outras receitas pela frente aí na nossa vida aí que a gente vai fazer ainda com autólise, para quem não sabe o que é autólise, também poder aprender e conhecer como é o método, tá bom? Vamos lá. Posso deixar a massa descansando dentro de uma vasilha com tampa? Pode, Lu? Pode sim. Pode colocar, eu deixei na minha bancada ali para poder mostrar mesmo, tá? Mas você pode colocar dentro de uma vasilha, tampar e deixar numa boa, tá tudo certo. Posso substituir o cacau por chocolate em pó e ajustar o açúcar? Pode. Só que é aqui o importante, tá? Em relação a essa substituição. Se você substitui o cacau 100% por um cacau 50% ou por um achocolatado, você vai aumentando as quantidades de açúcar que tem na sua receita. Quanto mais açúcar tiver a sua receita, dependendo dessa quantidade de açúcar, você pode migrar de um método para outro método. Então, achocolatado, se você for utilizar, eu recomendo que você faça uma esponja, que é uma pré-fermentação. E se você ainda não sabe o que é isso, então não substitui, tá? Faça do jeitinho que eu estou ensinando aqui, que aí vai ficar mais fácil para você. Porque se você for, por exemplo, trocar por um achocolatado direto, com certeza você vai precisar fazer esponja. E é um método que não tá explicado nessa aula, tá? Porque, não, na verdade, para esses ingredientes, ele não precisa utilizar a esponja. Beleza? Vamos lá. Posso usar o fermento natural? Pode. Pode sim. Em falar em fermento natural, esse fermento aí que eu utilizei, eu comprei 4 potinhos, 4 pacotes de 125 gramas. Eu compro de bastante, né? Já quando eu vou comprar, já compro bastante. Abri um frasquinho na semana passada, utilizei e percebi que o comportamento dele estava bem estranho. O que é um fermento com comportamento estranho? Aproveitar, já vou fazer esse adendo nessa aula para que você, de repente, na tua casa, compre um que esteja com esse comportamento e você não fique achando que é você que é o errado ou a errada, tá? Eu abri na semana passada e ele não dissolveu na massa por completo. Ele ficou pontinhos de fermento dentro da massa. Esse aspecto acontece quando esse fermento já morreu, parte dele já está morta e ela não tem mais capacidade de desenvolvimento. Significa que o fermento parece que está velho, tá? Então pode ser que tenha acontecido algum problema na fábrica? Pode. Para gravar esse vídeo, eu abri um fermento novo. Na hora, eu abri, coloquei no frasquinho ali, fiz a mise en place, tudo bonitinho. E aconteceu a mesma coisa com essa massa. Num vídeo mais para frente, vocês vão observar que tem alguns pontinhos de fermento ali dentro que não se dissolveram por completo, tá? E eu já mandei, inclusive, para o saque dessa empresa, que é o atendimento ao consumidor. Eu mandei para o saque da empresa dizendo o que eu senti desse fermento deles dessa vez. Foi a primeira vez que aconteceu. E os 4 potinhos que eu comprei são do mesmo lote. Então, eu falei, poxa, né? Me lasquei nessa. Mas sobre substituição por fermento natural, você pode. Você tira o fermento biológico da sua receita e coloca o fermento natural. Depois eu coloco uma substituição ali, uma quantidade de substituição, inclusive de líquido, tá? Posso usar o levain no lugar do biológico? Acho que a mesma pergunta acaba sendo parecida, né? Uhum. Pode ser chocolate em barra? Pode ser outra fruta?
você pode colocar outra fruta glaceada ou cristalizada, tá? Chocolate em barra, desde que você pique muito bem aquele chocolate, tá? Minha mãe tá aí na live. Dona Ivani. Dona Ivani tá querendo pão, né, Dona Ivani? Até que temperatura a massa pode ficar fora da geladeira? Mora em lugar que geralmente é quente. Selimar, se você estiver numa temperatura ambiente acima de 24 graus, esses descansos que eu estou fazendo na minha bancada, faça na sua geladeira. Beleza? Pode fazer. Tá num lugar acima de 24 graus, coloca a massa dentro de uma baciazinha, tampa e leva para a geladeira para descansar beleza lá dentro, tá? Descansar na geladeira também é 30 minutos? Também, tá? Porque, na verdade, esse descanso de 30 minutos não é para que o pão cresça, para que a massa cresça, é para que ela relaxe, tá? É apenas um processo de relaxamento mesmo. Tanto que eu vou abrir aqui essa parte, vou deixar eu pequenininha aqui e vou colocar para vocês o nosso quinto passo, tá? Vamos colocar aqui. Primeiro eu vou colocar baixar a fermentação aqui, né? Para fazer sentido para vocês. Puxar a massa para auxiliar. Esse aqui, gente, estou corrigindo só as informações do quarto passo, que é aquele que eu mostrei no vídeo para vocês agora. E agora, vamos colocar aqui o quinto passo. Eu vou mostrar para vocês e vou explicando. E daí eu já coloco também no passo a passo aqui. Deixa eu só achar o vídeo certo. Este. Beleza. Passaram mais 30 minutos. Ou seja, desde que eu sovei a massa, terminei de sovar, já faz 1 hora que essa massa está descansando na minha bancada. Eu misturei as cerejas glaciadas com o chocolate em gotas, tá? E agora eu vou começar a introduzir na massa. Vou baixar a fermentação aí, ó, baixo bem mesmo. E vou colocar em cima dessa massa. Não vou colocar tudo, vou colocar uma quantidade X ali, tá? Vou passar as quantidades de peso para vocês. Então, vocês podem colocar metade da quantidade que tem no potinho de vocês podem colocar. Observa, deixa eu só dar uma pausa aqui, pera. Deixa eu colocar eu aqui no canto. Observem esse movimento que eu estou fazendo agora, de puxar de fora para dentro. Este é o movimento que é de puxar a massa para auxiliar no desenvolvimento do glúten que eu comentei antes, tá? Vamos dar play de novo. Estou puxando a massa de fora para dentro, e vou bolear essa massa, para que tenha várias camadas ali entre massa e essas gotinhas, porque eu espalhei bem na massa, e aí eu fui puxando para poder ter várias camadas diferentes. E volto para mais um descanso ali de 30 minutos, tá? Deixa eu colocar eu na tela. Então, vamos lá. Deixa eu colocar este na tela. E eu aqui. Quinto passo. Vamos colocar aqui, ó. Para aqui, auxiliar o desenvolvimento final do glúten. Deixar descansando por 30 minutos. No quarto passo. Quinto passo. Baixar a fermentação. Colocar metade das frutas e chocolate. Bolear. Colocar, puxar a massa, que daí fica bem fácil a expressão para vocês. Puxar a massa. Bolear e deixar descansando por mais 30 minutos. Por que eu estou deixando essa massa descansar por tanto tempo, tá? Porque esta massa é uma massa que eu não sovei até o final. E eu não sovei até o final justamente para mostrar para você que está aí, que de repente tem algum problema, não consegue sovar por muito tempo, tem algum problema no pulso, que é super normal a gente ter, não tem força para sovar até o final, você consegue desenvolver o glúten da massa no descanso. Então, por isso que essa massa tem tanto descanso. E também tem o fato da gente introduzindo as frutas e o chocolate aos poucos, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Peraí. Pode usar passas ou damasco? Passas pode, damasco só se você cortar. Ele inteiro ele fica muito pedaçudão, daí ele pode atrapalhar, tá? Aí pode cortar em cubinho, que fica uma delícia. Eu sou apaixonada por damasco, tá? Vamos lá. Essa massa, eu vou fazer fermentação longa sim, tá? Eu vou mostrar para vocês depois ali. Deixa eu só subir aqui, que a gente vai para o próximo passo. Vou mostrar o vídeo, aí eu escrevo o passo para vocês, que fica mais fácil, tá? Deixa eu só fechar esse daqui. E agora eu entro com o videozinho aqui.
Depois dos outros 30 minutos, eu volto a baixar a fermentação dessa massa. E aí eu vou colocar a outra metade dessas frutas e desse chocolate. Como essa receita, desta forma que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz na quarta-feira, eu não coloquei todas as frutas. Depois eu pesei o que sobrou e tirei do total da receita, que eu vou passar para vocês, tá? Porque eu senti que ficaria pesado demais para essa massa. Ó, observem como que eu estou lidando, buscando a massa de fora para dentro. Vai caindo chocolate, vai caindo fruta, continua boleando de fora para dentro, tá? E deixa ela descansar a belezinha dela por mais um tempinho aí, tá? Deixa ela descansar a beleza dela por mais um tempo, cobertinha ou dentro de uma bacia, tá? Esse tempo, que tempo que é, Andressa? Mais 30 minutos. É uma massa que eu deixei bastante tempo descansando justamente para que ela pudesse desenvolver esse glúten neste pedaço de tempo, tá? Vamos então aqui para o nosso sexto passo, que é esse do vídeo. Sexto passo, baixar a fermentação, colocar a outra metade das frutas e do chocolate, puxar a massa, bolear e deixar descansando por mais 30 minutos. Massa, gente, e aqui eu quero falar uma coisa bem importante para vocês. Massa com cacau é uma massa que demora para te dar o ar da graça. Deixa eu aumentar eu aqui para vocês. Por que demora para dar o ar da graça? Porque o cacau, é difícil você encontrar um cacau que não seja alcalino. E a alcalinidade da água, do cacau, ele dá uma desacelerada na fermentação. É um pão que demora a eternidade para crescer. Ah, Andressa, passei lá 6, 7 horas esperando crescer. É normal que demore 6, 7 horas para crescer. Pães que levam cacau, principalmente cacau 100% na receita, é um pão que vai levar mais tempo para crescer e tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado nisso. Fechou? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Quanto tempo esse passo de puxar a massa? Vamos lá que a gente vai recapitular juntos aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Você fez a massa, beleza? Você iniciou a massa, deixou descansando por 30 minutos. Então, teve aí, ó, primeiros 30 minutos. Foi lá, no quarto passo, baixou a fermentação e fez novamente, puxou e boleou mais 30 minutos. Quinto passo, baixou, colocou fruta e deixou descansando por mais 30 minutos. Sexto passo, baixou, colocou outra metade das frutas, boleou e mais 30 minutos. Então, aqui, até nesse passo, foram 2 horas. 2 horas que você não precisou ficar em cima do seu pão o tempo inteiro. 2 horas que você vai lá, manuseia rapidamente, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra massa de pão para você poder vender também. Vai lavar uma louça, vai limpar uma casa, vai fazer alguma coisa. A graça do pão é essa. O pão não te segura o tempo inteiro ali em cima dele. Você só tem que colocar um despertador. Ah, deu tempo ali certinho que eu tenho que deixar ele descansando? Beleza, eu vou lá e dou uma olhadinha nele, tá? É mais fácil, é muito mais fácil você lidar. Então, assim, neste tempo de descanso, e a gente nem foi para modelagem ainda, foram 2 horas, tá? Sem chegar na modelagem ainda, tá? Vamos ver. Fui comprar hoje cacau e me deparei com cacau alcalino 100% da Melkin. O que significa? Ju, olha só, acabei de explicar a alcalinidade do cacau e nem sabia dessa pergunta, não tinha lido ela ainda, tá? Cacau alcalino, gente, é um cacau que ele tem um pH mais elevado. Por exemplo, água. Água, quando você vai comprar uma água, você vê o pH. Essa água aqui, por exemplo, tem um pH de 9,75. Quanto mais próximo do 10 for o pH, mais alcalino vai ser a água. Quanto mais próximo do 10 for o pH do cacau, mais alcalino ele será. Ele dá uma travada na fermentação. Pode ser pela água, pode ser pelo cacau, tá? É normal. Então, às vezes, pode bater um desesperinho na sua casa. Fala assim, meu Deus, esse pão não cresce, esse pão não cresce, esse pão não cresce. Vai crescer. Pode acalmar o coração aí que ele vai crescer. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai crescer, tá? Fiquem tranquilos. Tem épocas, por exemplo, que tem assim, temperatura ambiente
de 15 graus, 18 graus, e eu vou lá e levo meu pão para fermentar em 7, 8 graus, meu pão pode levar 12 horas para fermentar, tá? Principalmente pães com cacau. Pão australiano, pão como esse daí, que eu estou ensinando para vocês agora, são pães que demoram mais. Então já vão sabendo que vai demorar mais, tá? O que é cereja glaciada? É a cereja que passa por um processo de desumidificação. É um processo de passas. É a mesma coisa que eles fazem com as uvas, mesma coisa que eles fazem com as ameixas secas, com o damasco. É a mesma pegada, tá? Posso substituir a cereja por outro ingrediente? Algo parecido, que não tenha líquido. Porque se for uma fruta que solte líquido, vai dar ruim, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo vídeo aqui, então. Peraí, eu estou aqui. Aqui. Esse é o vídeo agora da modelagem, tá? Vamos lá. Vamos lá. O vídeo da modelagem, eu vou com o pãozinho bonitinho, baixo a fermentação de novo. E essa modelagem, olha, eu busco só as duas laterais para dentro e aí eu vou enrolando este pão. Vou mostrar 2 vezes para vocês essa modelagem, tá? Vou mostrar 2 vezes. Espera aí. Para ficar claro para vocês como que vocês vão fazer, tá? Espera aí, vamos voltar aqui então. Deixa eu colocar eu no cantinho para vocês poderem, para eu poder falando para vocês poderem me ver. Aqui, ó. Observem. Eu vou baixar a fermentação. Vamos ver aqui. Eu quero dar pausa bem na hora, ó. Aqui. Estou pegando do cantinho e trazendo para o meio. Essa não é uma massa para você fazer 1001 mirabolâncias com ela. Não é uma massa mega hidratada, não é para ser uma massa mega hidratada, tá? Ah, Andressa, eu quero fazer essa massa mais hidratada. Posso? É um teste que você vai fazer. Essa receita que eu pensei é para ser um pão mais firminho mesmo, tá? Firme que eu digo não é um pão duro, endurecido, ruim, seco. Firme que eu digo é uma massa que não é excessivamente hidratada. Então, não pensem que vocês vão conseguir fazer 1001 costuras nessa massa, que não vão conseguir, tá? Pega da lateral, puxa para o meio. Pega da outra lateral, puxa para o meio também e já começa a enrolar essa massa sobre ela mesma, tá? Tá vendo que eu dei uma tensionada ali no final? E a parte bonitinha eu coloco para baixo, tá? Coloco para baixo, só. Como ela não é uma massa mega hidratada, eu nem passei nada nesse cestinho. Esse é um baneton, tá? Eu não passei nada no baneton para que ele não colasse. Eu só coloquei uma touquinha descartável ali para que eu pudesse colocar a massa em cima e boa. Cobri essa massa com saquinho plástico e dali eu levo para a geladeira para fermentar. A minha massa teve ali mais ou menos umas 11 horas de fermentação, tá? Na geladeira. Ela oscilou entre 6,5 e 7,5 de temperatura, porque pegou um pedaço da noite fermentando. À noite a gente não abre geladeira, não abre e fecha. A temperatura da geladeira acaba ficando mais baixa, então demorou. De manhã cedo, eu tirei da geladeira e ela fermentou mais um tiquinho, assim, ó. Mais uns 20 e poucos minutos eu deixei fora da geladeira, ela estava bem gelada ainda, bem firminha. Vocês vão observar no próximo vídeo que quando eu vou cortar a massa, fazer o corte da massa, a massa está firminha, porque ela está gelada também. E outra coisa que é mega importante falar para vocês sobre isso é ali, na parte, nesse próximo vídeo que eu vou mostrar, vocês vão observar que parte do fermento não se dissolveu. E o problema não é a técnica. Eu peguei esse fermento depois, eu fiz esponja, eu fiz alguns testes, e mesmo com esponja, coloquei lá 50 gramas de farinha, 50 gramas de água e coloquei fermento dentro. Ele também não dissolveu. Então, assim, é o fermento que deu ruim. O aspecto dele é um aspecto de fermento envelhecido, que parte vai fazer o processo de fermentação e parte vai deixar aquele pão ali cheio de pontinhos de fermento. É um defeito que raras vezes acontece, mas aconteceu, tá? E como é um pão que vem uma pessoa aqui em casa gravar o vídeo para mim, me auxiliar nessa etapa, não tinha como eu fazer um outro pão. E tá tudo certo. Até acho bom quando acontece esse tipo de coisa comigo, porque eu posso mostrar para vocês que realmente esse tipo de pão, qualquer tipo de pão, qualquer tipo de fermento biológico que você vai comprar, biológico seco,
Se acontecer isso, e ele tá novinho, ele tá com algum problema, entra em contato com o saque da empresa do fermento, tá? Hoje, até na comunidade de alunos, alguns alunos comentaram sobre isso, que perceberam que alguns fermentos que eles compraram não estavam se desenvolvendo bem. E acho que foi mesmo, meio que da mesma linhagem ali, tá? Vamos lá. Você não usa farinha de arroz no Baneton? Alexander, eu só uso quando a massa que eu faço ela é um pouco mais hidratada. Aí, para evitar que grude, eu uso. Caso contrário, neste caso aí, não, tá? Posso usar cacau 50%? Pode. No momento, quando você vai pensar, vou usar cacau 50%, nessa substituição do cacau 50%, você vai ter um cacau com um teor de alcalinidade menor, o processo de fermentação vai ser um pouquinho mais acelerado, tá? Então, os tempos de fermentação, por mais que seja com a mesma temperatura que eu comentei que foi o meu, não vai ser o mesmo, porque o cacau 50%, ele solta um pouco mais a fermentação. Então, todas as substituições de ingredientes que vocês fazem, elas vão alterar o resultado de entrega final do seu pão, tá? Mas pode testar com 50% sim. Antônio, não posso comer trigo. Você tem alguma receita que não leve trigo? Eu adoro pão, mas não posso mais comer. Antônio, você é celíaco? Se você não for celíaco, eu vou te contar aí durante o nosso aquecimento para a Jornada do Pão Lucrativo e também durante a própria Jornada do Pão Lucrativo, alguns casos de pessoas que não são celíacas e que foram pedidos, não coma mais nada de trigo. E aí a gente tem uma outra forma de manusear esse trigo para que ele fique mais digestível, tá? Então, assim, eu trabalho com receitas com glúten mesmo, mas com glúten mais degradado. Um glúten que eu, por exemplo, que tenho intolerância, que eu tinha vários processos inflamatórios no meu corpo quando eu comia pães feitos muito rápido, depois que comecei a comer os pães feitos com uma fermentação mais longa, passou esse negócio, parou de acontecer. Tá, Antônia? Então, de repente, pode estar acontecendo alguma coisa aí. Tânia, na minha geladeira, oscilando entre 6 graus e meio, 7 graus e meio, ficou 11 horas, tá? Vamos lá para... Peraí, deixa eu só colocar na tela isso para vocês aqui. Isso e isso. Vamos colocar aqui no nosso passo a passo. O 7º passo. Baixar a fermentação e modelar conforme vídeo, tá? Levar para a última fermentação. E, gente, só se pautem no meu tempo de fermentação se a sua temperatura de geladeira estiver igual à minha, entre 6,5 e 7,5. Ela levou 11 horas de fermentação, tá? Fermentação final, ou seja, tiveram aquelas 2 horas iniciais, fiz a modelagem, depois eu levei para a geladeira para a última fermentação. Então, foram 13 horas de fermentação esse pão. É um pão que você vai consumir, não vai ter peso no estômago, não vai ter um monte de coisa, tá? Então, vamos colocar aqui. 7º passo, deixa eu voltar e deixa eu remover este, para mostrar para vocês como que o pão estava depois desse período, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pode fazer na forma de bolo inglês? Pode sim, não tem problema nenhum. Se for para assar o pão, não dá para assar com papel manteiga? Dá para assar com papel manteiga siliconizado, não papel manteiga comum. Papel manteiga comum, ele vai grudar no pão, tá? Já fiz de tudo, não consigo acertar a massa. Falta alguma coisa, Paty. Vem comigo, vai dar certo, Paty. Posso usar o fermento biológico fresco? Pode. Me lembrem depois de, no final, na hora de passar os ingredientes, eu passar a substituição também, tá? Vamos para este vídeo aqui, que é o vídeo pós. Agora a gente vai... Pós-fermentação. Para poder assar. Eu estou usando um tapetinho de silicone, tá? Mas você pode utilizar poder virar um papel manteiga siliconizado. Aqui neste vídeo, vocês podem ver os pontinhos de fermento ali. Aqui agora, pegar a lâmina e eu vou fazer um cortezinho aleatório aqui, tá? Vou colocar mais uma cortadinha aqui. A massa tá gelada, por isso que ela tá mais firminha. Fermentei na geladeira por muitas horas. Perfeito. Cortei. Agora a panela já está quentinha.
Tem som esse vídeo, gente? Deixa eu só confirmar com vocês aqui. Só para poder ter certeza. Acho que tem, né? É porque para mim não aparece, não tem esse retorno. Aqui. Beleza. Vou levar Minha panela já está quentinha. Para a panela quentinha e pode ser essa massa gelada mesmo. Agora eu vou borrifar água aqui para criar a vaporização que eu preciso. Bastante água mesmo, tá? Não precisa ter pena. E aí fecho. E vou levar pro forno. Primeiramente com a tampa fechada, depois com a tampa aberta. Beleza. Eu só tirei, porque depois eu volto na continuação aqui para poder explicar, tá? Levei a massa para o forno. Deixa eu só colocar aqui. Colocar. Pera. Não, eu quero estar na tela. Eu aqui. Vamos colocar o oitavo passo. Oitavo passo. Retirar a massa do baneton do cesto. Vou colocar aqui, tá? Do cesto. E se tiver numa forma de pão, você não precisa retirar. Você só vai cortar em cima da massa e pronto, tá? Retirar a massa do cesto. Ou pegar a massa, ou pegar a forma com a massa. Fazer o corte. Levar para o forno. E aí, o forno, gente, temperatura, se tiver com panela, tá? Temperatura de 200 graus com panela. Porque a panela, ela mantém o calorzinho ali dentro e um calor úmido. Sem panela, se você for colocar direto numa chapa de aço, numa chapa de ferro, ou nas costas de uma forma, que você também pode fazer, para que você possa vaporizar o seu forno, sem panela, 170 graus o forno, tá? Por quê? Porque é uma massa, senão ela vai ficar com aspecto de queimado. Ela vai demorar para assar mesmo, ela vai ficar com aspecto de queimado, tá? Então, sem panela, nessa temperatura. Com panela, 200 graus, vamos colocar aqui, com panela, por 28 minutos, tá? Sem panela, 170 graus. Aqui, gente, aí não tem um tempo exato. Aqui, 28 minutos com tampa, tá? Não tem um tempo exato. Aí vocês vão medir a temperatura conforme eu vou ensinar vocês na próxima etapa, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Já tem umas outras perguntas aqui para poder responder. Já respondo vocês, tá? Deixa eu só remover esse e dar continuidade nesse. Passados os 28 minutos que eu coloquei para vocês ali, tampado na panela, 200 graus, a gente tira. Vou tirar a tampa. Ele expandiu, abriu a pestana, que bonito esse pão. E aí eu vou levar para fazer a finalização da cocção dessa massa, tá? Deixa eu só fechar aqui. Vamos só mostrar para vocês de novo aqui, aqui. Passou o tempo, os 28 minutos, eu tiro a tampa e levo por mais 10 minutos em média. Aqui, deixa eu colocar eu na tela. Mais 10 minutos em média, por quê? Porque ele depende se o seu forno realmente está a 200 graus. E como que você vai saber disso? Se você tiver um termômetro de forno. Se você não tiver, aí você vai ter que ficar medindo a temperatura do pão mesmo, tá? Deixa eu remover isso aqui. E vamos colocar este daqui. Espera aí, que eu vou só aumentar. Fechou. Beleza. 200 graus com panela, por 28 minutos com tampa, mais 10 minutos sem tampa. Aí eu vou colocar assim, em média. Esse em média, gente, entendam que é dependendo se esta temperatura do seu forno estiver ok ou não. E sem o dourador ligado. Mantenham sempre o dourador desligado, tá? Sem panela, 170 graus o forno, até atingir pelo menos uns 94 graus de temperatura interna do pão. Vou mostrar para vocês agora como medir essa temperatura, tá? E ainda vou passar a receita para vocês no final. Fiquem tranquilos. Vamos chegar aqui. Vamos ver. Como eu faço para assar essa massa numa forma normal? Tem que empanar a forma? Você pode passar manteiga e aí você pode passar farinha. Pode passar farinha mesmo, para ele poder descolar com mais facilidade. Você pode passar manteiga e farinha, não tem problema. O único detalhe é que ele vai ficar um pouquinho mais branquinho na lateral quando você desenformar, mas o charme vai estar em cima. Perfeito, tá? Vamos lá. Parte final, onde eu vou medir a temperatura.
Deixei ele dourandinho aí mais um pouquinho, fazendo a finalização, os últimos sabores. E aí eu vou espetar o termômetro ali para que eu possa saber a temperatura dessa massa. Aqui, gente, eu vou buscar até ali entre 94, no máximo 96 graus, tá? Para que eu possa tirar este pão dessa forma mesmo, efetivamente, tá? Por que esse tempo, gente? Por que essa temperatura? Porque é a temperatura que eu tenho certeza que a cocção interna desse pão deu ok. A cocção interna desse pão ficou perfeita, tá? Aqui ele vai subindo devagarinho, já no final, porque já no final ele já tá ali, tipo, oscilando, tá? Ele foi subindo, foi subindo. Essa temperatura 93 graus, não tem problema nenhum você tirar, tá? Não tem problema algum. Tá quase no 94. Se eu levar para o forno, de novo, pode ser que ele queime. Por causa de 1 grau, não tem problema, tá? Aí, gente, eu vou deixar ele esfriando numa grade, uma grade mesmo, deixa eu colocar eu aqui na tela, esfriando numa grade para que ele possa finalizar a cocção interna desse pão com o calor deste pão, com o calor dessa cocção aí, tá? Posso usar forma de bolo inglês? Pode. Aí você vai fazer o corte diferente. Aí no final, ao invés de você virar do baneton, você faz o corte em cima. É um corte que eu fiz assim, de uma ideia, né? Temperatura para fazer em forma, gente, é a mesma temperatura que eu comentei para fazer fora de panela, tá? Aqui. Se está fazendo sem panela, 170 graus o forno, até atingir pelo menos uns 94 graus de temperatura interna desse pão, tá? Vamos para nossa receita, bem bonitinho, passo a passo da receita para vocês, os ingredientes. E aí, nesses ingredientes que eu vou passar para vocês aqui, eu já vou passar os ingredientes já corrigidos com coisas certinhas. Deixa eu ter anotado aqui, então. 500 gramas de farinha de trigo branca. Aqui foram 50 gramas de cacau 100%. Aí eu já falo sobre as substituições, tá? 50 gramas de açúcar refinado. Aqui foram 320 gramas de leite integral gelado, mais 25 gramas de leite após a construção da massa. Isso foi o que eu coloquei na minha receita. Vocês podem, quem estava no comecinho ali viu, vocês podem voltar depois lá e observar de novo, que eu coloquei mais um pouco de leite no final, porque eu percebi que a massa ainda estava endurecida. Se vocês colocarem 320 gramas de leite no começo e perceberem que a massa está endurecida depois de colocar todos os ingredientes igualzinho eu fiz no vídeo, vão ajustando esse leite aos poucos. Isso vai variar conforme a farinha de vocês, tá? Vamos lá. Aí, fermento biológico. Coloquei 5 gramas de fermento biológico seco. Foram 10 gramas de sal. Eu ia colocar em percentual aqui. 25 gramas de azeite de oliva. Coloquei 75, aqui já está ajustado. Eu tinha colocado 100 gramas lá antes, depois eu pesei e vi o que sobrou e ajustei. 75 gramas de gotas de chocolate meio amargo. 75 gramas de cerejas glaceadas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre as substituições, tá? Andressa, posso substituir a farinha? Eu não recomendo que você trabalhe com uma farinha integral com um pão que você vai colocar 100%, cacau 100%. Não, se você não tiver bastante habilidade e conheça muito bem a sua farinha, não recomendo essa substituição, tá? Só recomendo substituição por uma farinha integral, incluir uma farinha integral ali dentro, se você já tiver bastante experiência. Caso contrário, não, tá? Não substitua a farinha de trigo branca. Cacau, pode ser o 50%? Pode ser o 33%? Pode. Lembra só que, se você substituir esse cacau e colocar um cacau 50%, um cacau 33%, você está aumentando a carga de açúcar na sua receita. Aqui já tem 10% de açúcar dentro dessa receita. Se você aumenta aqui
a quantidade de cacau com açúcar, porque o cacau que é menos do que 100%, ele tem açúcar na composição. Você vai ter que fazer uma esponja, que é uma pré-fermentação que eu não ensinei nessa aula, porque nessa receita que eu construí não precisava. Se você não sabe fazer esponja, faz esse jeitinho que eu ensinei para vocês hoje, tá? Que ainda vai acontecer algum momento que vocês vão aprender a fazer esponja também. Leite, posso substituir por água? Eu não substituiria, porque o leite tem um pouco de gordura ali também, vai auxiliar no enriquecimento de sabor dessa massa, tá? Eu não substituiria. Posso substituir o açúcar da receita? Se você quer substituir por um demerara, por um açúcar cristal, dissolva esse açúcar nesse leite primeiro, tá? Dissolva para ele não ficar com grânulos muito endurecidos ali no meio, tá? Fermento biológico seco. Posso substituir pelo fermento fresco? Vamos colocar aqui, ó. Substituição por fresco. Coloca 15 gramas, tá? Substituição por fermento natural. Aqui, você não vai só substituir aqui. Você vai ter que analisar como vai ficar a hidratação da sua receita. Você vai colocar... Deixa eu colocar na minha cabeça aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida. 50, 10, 20, 25... Você vai colocar 125 gramas de fermento natural, tá? Aqui, vou fazer uma outra observação. Se usar fermento natural, segure esses 25 gramas de leite. Vou colocar isso. Por quê? Porque nessa quantidade de fermento natural, tem água. E essa água vai auxiliar na hidratação da sua receita. Fechou? Sal, não tem substituição. Azeite de oliva, posso substituir por manteiga? Pode. Faça um teste de como que vai ficar a manteiga. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente para dar certo, tá? Posso substituir essas gotas de chocolate meio amargo por chocolate ao leite? Pode. Chocolate branco? Pode. Posso substituir cerejas glaciadas por uva passa, por ameixa, por damasco? Pode. Não coloquem frutas frescas. Vou colocar aqui, ó. Não colocar frutas frescas, porque senão ela solta água, vai virar uma meleca, tá? Vamos colocar aqui. Posso levar para fermentar na geladeira direto na forma que vai ser assado? Pode. Dentro de um saquinho, tá? E aí, deixa sempre untado e enfarinhado para poder fermentar em geladeira, porque senão ela vai grudar como se não houvesse amanhã, tá? De preferência, untado e enfarinhado com uma farinha que não desenvolva o glúten. Deixa eu escrever isso para vocês aqui. Se forem fermentar em geladeira e dentro de uma forma, untem e enfarinhem. Coloca embaixo da palavra. Enfarinhem com farinha de arroz, tá? Farinha de arroz não desenvolve o glúten, a massa não vai colar na forma. Se você enfarinhar com farinha de trigo, ela vai desenvolver esse glúten dessa farinha que você utilizou para enfarinhar e vai grudar a sua massa. Vamos ver aqui. Se usar adoçante no lugar do açúcar dará certo? Não sei te dizer, porque o adoçante tem um comportamento completamente diferente, tá? É um teste que você pode fazer. Pode fazer o Tangzong? Pode. Pode sim, ó, massa macia. Pode fazer o Tangzong sem problema nenhum. O que eu quero saber de vocês agora? Deixa eu colocar eu grande aqui. Eu quero saber de vocês, quantos de vocês que estão aqui que vão fazer esta receita? Vamos ver. Estas gotas de chocolate devem ser as forneáveis? Não, é chocolate nobre, tá? Não utilizem, boa pergunta, tá, Vânia? Ótima pergunta. Não utilizem chocolate fracionado, não utilizem gordura hidrogenada, utilizem chocolate nobre. O chocolate mais delícia que tiver aí na sua frente, você vai usar, tá? Vou colocar aqui, ó, chocolate nobre, tá? Que é o chocolate mesmo. Não é forneável, tá? Porque ele basicamente foi colocado dentro da massa. Poucas coisas ficam fora. Por isso que eu falo para vocês não ligarem o dourador. Não liguem o dourador. Gente, um beijo grande para vocês. De verdade, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau, gente.